Vamos atualizar então essa programação, as informações, as novidades do Atlético depois da reapresentação dessa sexta-feira. Importante nós destacarmos por aqui que os jogadores do Atlético agora seguem trabalhando em 2 períodos, né? O mesmo vai acontecer neste domingo. Tem um retorno hoje ainda às 4 horas da tarde para mais uma atividade com o técnico Jorge Sampaoli, iniciando a pré-temporada de 2026. E por falar nisso, vamos acompanhar, né, o que os jogadores disseram sobre este primeiro contato da temporada. O argentino Coelho, que voltou no último jogo de 2025, fala aqui no Rádio Esportes sobre o reinício, desse recomeço no Atlético pensando na nova temporada. Vamos falar do Atlético, porque tem pressão carioca pra tirar o Hulk do Atlético. Que história é essa, Pedro Abi? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui no nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Vamos atualizar então essa programação, as informações, as novidades do Atlético depois da reapresentação dessa sexta-feira. Importante nós destacarmos por aqui que os jogadores do Atlético agora seguem trabalhando em 2 períodos, né? O mesmo vai acontecer neste domingo. Tem um retorno hoje ainda às 4 horas da tarde para mais uma atividade com o técnico Jorge Sampaoli, iniciando a pré-temporada de 2026. E por falar nisso, vamos acompanhar, né, o que os jogadores disseram sobre este primeiro contato da temporada. O argentino Coelho, que voltou no último jogo de 2025, fala aqui no Rádio Esportes sobre o reinício, nesse recomeço no Atlético pensando na nova temporada. Um grande ano e falando também sobre reformas, né? O Atlético reestruturando parte das estruturas do departamento profissional de futebol. Agora vai acontecer também uma reestruturação na academia do time profissional. Vamos acompanhar o que diz também Renan Lodge sobre o seu primeiro dia em atividade na Cidade do Galo. As boas-vindas aí pelo pessoal do Atlético ao Renan Lodge, lembrando que tá com imagens no YouTube da Itatiaia dessa reapresentação, das primeiras atividades de 2026 dos jogadores do Galo. Ô, Thiago, a imprensa não teve acesso à reapresentação dentro do CT, mas ontem estivemos na porta da Cidade do Galo durante quase toda a tarde para acompanhar a chegada e saída dos jogadores do Atlético. O primeiro bastidor foi o atraso do Hulk, né, que teve um problema com seu voo no Rio de Janeiro, com a conexão. Ele vinha do Nordeste, passou boa parte das férias lá em Campina Grande, na Paraíba, teve um problema com a conexão no Rio, chegou cerca de 30, 40 minutos depois dos demais atletas, mas participou também desse primeiro dia de atividades. E acompanhamos a chegada do Guilherme Arana, mais discreto, com o carro todo escuro, mas a saída foi bastante simpático com os torcedores, cerca de 30 pessoas acompanharam na porta a chegada, também a saída dos jogadores do Atlético, e bastante emocionado, o Arana se despediu do Galo. E hoje o nosso Guilherme Abraão já registrou no itatiaiasport.com.br. Arana já está no Rio de Janeiro, hein? Já chegou com a família no Rio, já tem imagem do Arana já no Rio de Janeiro, onde realiza exames e será oficialmente anunciado pelo Fluminense depois que assinar o contrato neste sábado. O Guilherme Arana vai ser jogador do Fluminense em definitivo. Concluída essa venda, aí ao 12h45 vai marcar o sinal eletrônico. Vamos falar sobre bastidores, porque agora a tendência é confirmar ou encerrar a negociação pelo Juninho Capixaba, confirmar essa contratação que pode envolver o Patrick e o Reinier. Isso não está ainda confirmado, mas é uma tendência que esperava a definição do Arana. Então, saídas do Caio Paulista, já anunciado ontem pelo Grêmio, e chegadas de Juninho Capixaba e do Renan Lodge, com essa saída também do Arana, definida a lateral esquerda. O Galo está no mercado por um lateral direito e por um volante como prioridades, e também vai definir a situação do ataque. Ontem, na chegada, o nosso Daniel Costa perguntou ao Rony: e aí, vai permanecer? Tem proposta do Santos? Ele disse que não está sabendo de nada e que enquanto não mandarem ele embora, tá aí à disposição do Galo. Está trabalhando normalmente no CT. Atlético que oficializou nessa sexta-feira a permanência do zagueiro Vitor Hugo, fica em definitivo, ainda não divulgado o tempo de contrato e também a data em que ele vai chegar a Belo Horizonte. Ele ainda não veio com essa leva dos jogadores que se apresentaram ontem, mas a tendência é de que nos próximos dias já esteja também à disposição do Sampaoli, concretizadas as negociações com o Bahia pela sua permanência em definitivo. Saravia é outro que deixa o clube com o fim do contrato, que se encerrou em 31 de dezembro, não se reapresentou, e o Atlético agora
para definir mais chegadas para essa temporada de 2026, já que oficializou também o empréstimo do João Marcelo ao Al-Ahly El Shabab dos Emirados Árabes Unidos até 31 de dezembro de 2026. Thiago. Esquenta, né, a informação sobre a negociação que pode tirar o ídolo atleticano do clube. Neste momento, a Itatiaia traz versões e apurações distintas, inclusive, né? Estamos com a nossa ponta, com o nosso correspondente Guilherme Abraão no Rio de Janeiro, e vamos trazer também o que temos aqui de Belo Horizonte. Romano, o negócio é o seguinte: há alguns dias vem sendo noticiada a informação sobre interesses diversos de clubes do futebol brasileiro no Hulk, que pode deixar o Galo depois de mais uma temporada, né? A sua quinta com a camisa do clube, 8 títulos, o 8º maior artilheiro da história do Atlético com 135 gols, que ele se tornou nesta temporada de 2025 que terminou, e o Hulk retornou a Belo Horizonte com o objetivo de definir o seu futuro, se no Galo ou não, mas trabalhando nessa possibilidade com o seu staff. Afinal de contas, completa em 2026 40 anos de idade e já pensa, né, nos últimos capítulos da sua vitoriosa trajetória no futebol. Mas antes disso tudo, terá, claro, que definir onde vai jogar nesta temporada de 2026, e ao que tudo indica, as coisas estão muito mais nas mãos do Hulk do que nas mãos do Atlético. Vamos aos pontos. Primeiro, quero acreditar aqui, Romano, ao companheiro Vitor Lessa, lá no Rio de Janeiro, que trouxe informações neste sábado sobre avanço de negociações entre Fluminense e staff do Hulk. E aí surge uma informação que nós apuramos há pouco, de que a advogada Marisa Elígia, que representa o Hulk nas negociações de contratos com os clubes pelos quais ele joga, estaria em Belo Horizonte. O Atlético diz que não tem nenhum contato com a advogada neste momento e que não há reunião marcada para tratar de negociação. O clube entende que depois dessa reapresentação as coisas vão ser conversadas agora, e não tem nenhuma notícia sobre essa proximidade do Hulk com outros clubes. Afinal, para o Atlético não chegou ainda na mesa nenhuma proposta oficial. Outro ponto: foi noticiado também que existem pendências financeiras do clube com o atleta. O Atlético nega, diz que está tudo em dia com relação ao contrato e aos vencimentos do seu camisa 7. Portanto, as informações seguem. Os nossos colegas do GE nesta tarde também falaram sobre um avanço no acerto do Fluminense com o staff do Hulk, com relação a bases salariais, a previsão de contrato, de tempo, né, em que ele poderia permanecer no Fluminense. Vamos às 6h49, Romano, trazer a situação contratual. O Hulk tem até o fim deste 2026 vínculo com o Atlético, que foi veemente ao afirmar no fim de semana da semana passada, depois de uma reunião da cúpula do futebol, que não vai negociar o Hulk com outro clube do futebol brasileiro. Portanto, precisaria o Hulk negociar uma rescisão, pagamento de multa, quem sabe até o próprio clube interessado, no caso do Fluminense, para que ele deixasse o Atlético antes do fim do contrato, porque para o Galo o interesse seria apenas negociá-lo com o futebol do exterior e não com o Fluminense. Mas informações dão conta, né, de que o Flu não desistiu do negócio e, através de pessoas ligadas ao Mário Bittencourt, hoje presidente do Fluminense, estaria sim sustentando contato e conversas com o staff do Hulk. Romano. Deixa eu trazer aqui o repórter digital da Itatiaia, nosso correspondente no Rio de Janeiro, Guilherme Abraão, que vai trazer agora o que está sendo falado no Rio de Janeiro com relação ao Fluminense, que quer levar o Hulk para a cidade maravilhosa. Fala comigo, Abraão. Salve, Romano e pessoal ligado aí na turma do bate-bola. O Fluminense está confiante na contratação do atacante Hulk. A situação hoje é a seguinte: o Fluminense tem conversas com o atacante desde dezembro e o staff do jogador e o próprio jogador já acenaram positivamente com uma eventual transferência para o tricolor carioca. A questão que pesa é a seguinte: o Atlético não quer se livrar do seu ídolo. Como é que funciona hoje a negociação? Entre Fluminense e Hulk está bem encaminhado. O próprio Fluminense trata a contratação de Hulk como
algo dentro do seu orçamento, ou seja, o Fluminense entende que os valores pedidos pelo jogador estão dentro do que pode ser oferecido. O principal trunfo do Fluminense hoje é o tempo de contrato. Hulk tem vínculo com o Atlético até o final desse ano e o Fluminense finaliza com um contrato mais longo, apesar da idade de quase 40 anos do atacante do Galo. O Fluminense entende que, assim como fez com o goleiro Fábio, pode ser um jogador de carreira, algo que você consiga estender por mais tempo e você pode oferecer um contrato de 2 a 3 anos para o Hulk. A ideia inicial é essa. O jogador tem amigos hoje no Fluminense, em especial o volante Otávio, e ele vê com bons olhos a vinda para o Rio de Janeiro. A questão realmente que pesa nesse momento é o Atlético liberar o jogador. Fontes ligadas ao próprio Fluminense e ao próprio Atlético garantem que a negociação com outro clube brasileiro neste momento é inviável. O que o Fluminense aguarda é apenas essa sinalização positiva do Atlético. Isso tem que partir também do próprio Hulk para liberar a negociação e acertar com o Fluminense. Beleza, Romano? Um abraço a todo mundo ligado aí na turma do Bate-Bola. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!